Segunda Bíblica, com o pastor Wellington Santos. Paz e graça a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Wellington da Igreja Batista Casa de Deus. E estamos dando início ao nosso programa Segunda Bíblica aqui no canal do YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também compartilhar, ativar o sininho para estar recebendo mais notificações. E hoje nós vamos ministrar sobre Gênesis capítulo 5, a genealogia de Adão até Noé. A genealogia de Adão da parte de Sete, da parte de Caim já foi dada, ok? Então, acompanhem e assistam os capítulos anteriores da Segunda Bíblica, tá certo, pessoal? E vale salientar que este programa ele tem oferecimento do SETE, Centro de Treinamento Teológico, que é o Seminário Teológico da Igreja Batista Casa de Deus, onde nós temos cursos de Bibliologia, Teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, grego bíblico, hebraico bíblico. Então, tudo no conforto da sua casa você vai fazer e a nossa produção vai estar colocando neste momento a respeito do SETE. O SETE, Centro de Treinamento Teológico, informa que estão abertas as vagas para os cursos de Teologia, Bibliologia e Teologia do Novo Testamento, além de grego bíblico e hebraico bíblico. Tudo feito no conforto da sua casa. Isso mesmo, curso totalmente em EAD. Certificado válido e enviado para todo o Brasil. Inscrições pelo 0 Operadora 11 94391 7373. 0 Operadora 11 94391 7373. Exatamente, pessoal. Estamos aí com 7, 11 94391 7373. Ligue lá, 11 94391 7373. WhatsApp e Telegram também. E não se esqueçam também de se inscrever em nosso canal, queridos. Se inscreva no canal Vamos Discipular, tá certo? Se inscrevam no canal do YouTube Vamos Discipular. É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de repassar para todos os seus contatos, tá bom, queridos? E também o canal Prega Já, exatamente. Vocês também não podem deixar de se inscreverem no canal Prega Já do YouTube, canal que tem sido bênção na vida de muitas vidas. Olha só. Se inscreva no canal Prega Já no YouTube. Exatamente. Não se esqueçam de se inscrever no canal Prega Já no YouTube. E também na descrição, queridos, vai ter também o aplicativo da Web Rádio Batista IBCD para vocês estarem baixando e ouvindo louvores abençoados e louvores de qualidade. Exatamente. A Web Rádio Batista IBCD é a Web Rádio da família. Então, vocês vão estar ouvindo a Web Rádio e baixando o aplicativo e vai ouvir músicas cristocêntricas, tá bom, queridos? Web Rádio Batista IBCD, a Web Rádio da família. Acesse webradioibcd.webradios.net. Glória a Deus, exatamente. Então vai estar aí na descrição também o link para vocês estarem baixando o aplicativo da Web Rádio Batista IBCD, tá certo, queridos? E também lembra uma coisa, ó, o nosso Instagram, temos 2 Instagrams. Então segue lá o nosso Instagram, @IBCD-Salvador, como também @7001, 7 com 2T. É CETTE 001. 7001 é o nosso Instagram do SETE e @IBCD Salvador é o nosso Instagram da Igreja Batista Casa de Deus. Então, não deixe de seguir lá no Instagram, porque sempre fazemos lives de louvor, como também lives teológicos, lives de estudos teológicos, sempre trazendo convidados, tá certo, pessoal? E
A próxima live nós estaremos sorteando o livro Apocalipse, Entenda o Segredo da Revelação, do meu querido pastor Francisco Almeida. Então, se vocês quiserem estar participando e concorrendo a esse livro maravilhoso, vocês vão estar seguindo lá o nosso Instagram, @IBCDSalvador, como também @7001 lá no Instagram, tá bom? Vamos agora dar início ao nosso estudo, tá certo, queridos? Vamos dar início ao nosso estudo e assim, queridos, repasse para os seus contatos, tá bom? Esse estudo, repasse para todas as pessoas, tá certo? E que Deus possa abençoar a tua vida, te tocar e abundantemente você venha ouvir e essa palavra venha dar frutos abundantes na tua vida. Tá bom, queridos? Que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos dar início à nossa ministração em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria também de orar com todos vocês, amém? Eu gostaria de orar com todos vocês, certo, queridos? Orar com todos vocês neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada pessoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades e fraquezas, Senhor. Que essa palavra, meu Deus, venha tocar em cada vida, em cada coração, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Toma, meu Deus, cada vida nas tuas mãos. E abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, pelo perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de que vocês abrissem a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 5. Diz assim, a descendência de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, eles os abençoou e os chamou homem. E os chamou homem. Em hebraico é Adam. Adam significa homem, aquele que vem do barro. E assim, Deus criou homem e mulher, queridos. Então, vamos aqui falar algo que Deus fez e que Satanás tem deturpado a criação, que é o chamado ideologia de gênero. Ora, as pessoas falam que existe uma doença chamada disforia de gênero e, na realidade, é um espírito imundo atuando na vida da pessoa, atuando no psicológico da pessoa, porque Deus, ele criou homem e mulher, cromossomo X e XY. Deus criou homem e mulher. Então não adianta um homem querer ser mulher ou a mulher querer ser homem, não. Ah, mas isso é ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero, queridos. Isso daí é o homem sendo entregue às próprias paixões, às próprias concupiscências. Deus criou homem e mulher. E Deus disse: crescei e multiplicai. Ou seja, Deus os abençoou. Ou seja, Deus aqui, temos aqui 3 verdades espirituais dentro desse versículo. A primeira verdade é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A segunda verdade é que Deus criou o homem geneticamente e biologicamente perfeito. Ou seja, Deus criou homem para ser homem e mulher para ser mulher. Deus não criou a mulher para ser homem, nem o homem para ser mulher.
E também Deus criou a família quando Ele os abençoou. Deus disse crescer, Deus os abençoou para que tivessem filhos. Então a família é um projeto da criação de Deus. Perceba que dentro desse pequeno versículo, nós temos 3 verdades. Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A segunda verdade é que o homem, ele foi criado de forma genética diferente da mulher, XX e XY. E então aqui quebra toda a questão da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é algo diabólico, maligno. E em terceiro lugar, Deus criou a família. Deus constituiu a família quando Ele os abençoou. Quando Deus abençoou o homem, disse, sede fecundos, ali criou-se a família. Então, a verdadeira família é um homem, a mulher e sua prole. Essa é a família constituída por Deus. Amém, queridos? Vamos dar continuidade aqui. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete, parecido com ele. Porque Adão, apesar de ele ter pecado, de ter caído, mas ele era um homem justo. Ele percebeu que ele tinha caído e ele era um homem justo. Ele ensinou aos seus filhos como chegar até Deus. Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ou seja, Adão teve outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então, Adão viveu 930 anos. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Então, perceba uma coisa, veja que o homem, porque aí muita gente fala assim, essa coisa do mito, que o homem vivia até quase os 1000 anos, isso era verdade, porque eles estavam próximos da criação, ainda estavam geneticamente perfeitos, apesar de o homem ter pecado, mas ele estava próximo à criação e a genética dele ainda era perfeita. Além disso, o homem ele era vegetariano, então eles viviam muito tempo. E muita gente fala assim, mas e o ano? Era um dia que valia um ano? Não. O ano era contado, e se você for ver, era contado o ano lunar, que era 360 dias, que é o chamado ano comercial. Então o ano era contado assim. Então eles viveram muitos anos mesmo, certo? Então diz assim, aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Você percebe que a partir daí já vai começando a baixar a idade. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Então, Matusalém foi o homem mais velho aqui da Bíblia. Ele viveu 969 anos, quase 1000 anos. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos.
causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Então, aqui termina a nossa ministração. E agora vamos nos aprofundar um pouco nessa ministração, que a genealogia ela é muito importante, ela precisa ser estudada, amém? Nós precisamos conhecer, queridos, porque daqui tem uma profecia profunda, como eu falei. Assista o capítulo anterior que você vai ver a profecia que estão nesses nomes, certo? Uma profecia profunda que está nestes nomes. Então vamos lá. Gênesis capítulo 5, do 1 ao 32, então ele fala, quando ele fala de história, o termo história é Toledot. E Toledot significa que é algo que aconteceu. Então perceba que isso aconteceu. Moisés ele escreveu o termo Toledot, que significa que é algo que aconteceu, algo verídico, é um fato que aconteceu. Então, o marco zero é a criação de Adão e Eva. Como eu disse, Deus criou homem à sua imagem e semelhança. Ele criou de capacidades genéticas diferentes, ou seja, o homem ele é diferente geneticamente da mulher, ou seja, cromossômica, né? A diferença cromossômica, X e XY, e o que é que acontece? A ideologia de gênero, ela tem enganado a humanidade, ela tem tentado enganar a humanidade. Nós temos que ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças, que isso é diabólico, que Deus criou homem e mulher. E em terceiro lugar, Deus constituiu o casamento. Ele disse, crescei e sede fecundos. Deus os abençoou, amém? O ano mundi, 130, nasce Sete. No ano 285, nasceu Enos. No ano 325, nasceu Cainã. No ano 395, nasceu Maalalel. No ano 460, nasceu Jared. No ano 622, nasceu Enoque. No ano 687, nasceu Matusalém. No ano 874, nasceu Lameque, o pai de Noé. Então perceba uma coisa, que quando Adão morreu com 930 anos. Quando Adão morreu, no ano 1 de 930, Lameque ele tinha 56 anos, ou seja, o pai de Noé tinha 56 anos. Logo, Adão, ele viu 8 gerações de homens justos e deve ter contado a respeito da criação e da queda e do sacrifício, como você deve buscar a Deus, ou seja, e ele teve outros filhos e filhas também. E ele deve ter profetizado, mas estes aí eram homens justos. Entendeu? Então, eu abordo também uma coisa, que existia uma escrita avançada que foi perdida, que se perdeu. Uma escrita muito avançada, e você vê que tem uma escrita, se eu não me engano, uma escrita Shang, chinesa, que vai de 3.500 anos, né, antes de Cristo. Do ano 3.000 a 3.500 anos antes de Cristo. E é uma escrita muito avançada, a escrita Shang. Então perceba que existiu uma escrita avançada que se perdeu com o tempo. Ora, no ano 987, Enoque ele foi trasladado, ele foi arrebatado por Deus. Deus, pelo fato de ele ser justo, Deus levou e tomou Enoque para si. Por quê? Porque aquela geração, ela estava corrompida. Ela estava corrompida pela geração da descendência de Caim, que eram todos maus. E ali, creio que alguns descendentes de Adão, porque Adão teve outros filhos e filhas, assim como os homens justos daquela época tiveram muitos filhos e filhas. E creio que eles se corromperam, muitos se corromperam. Os filhos desses homens se corromperam. Não esses homens, mas o filho destes homens se corromperam. E no ano 987, Enoque ele foi trasladado.
No ano 1042, Sete ele morre. E Noé nasce no ano 1 de 1056. No ano 1140, morre Enos, o filho de Sete, na qual, por meio de Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Noé, ele tinha 84 anos quando Enos morreu e deve ter recebido os relatos de Enos sobre a criação e queda, né, que foi repassado por Adão, bem como de seu pai Lameque, sobre as histórias que Adão contou, que ele foi contemporâneo de Adão, que foi contemporâneo de Sete, que foi contemporâneo de Enos, né, sobre o traslado de Enoque, né, e sobre a maldade da humanidade e a maldade da descendência de Caim. Então tudo isso, com certeza, ele recebeu esses relatos. Cainã, ele morre no ano 1 de 1235, Maalalel morre no ano 1290, Yared, ou Jared, morre no ano 1422. No ano 1558 nasceu Sem, o filho mais velho de Noé. Lameque, o pai de Noé, morreu no ano 1651, 7 anos antes do dilúvio. Matusalém, o filho de Enoque, morreu no ano do dilúvio, em 1656. Então, agora, percebam uma coisa, que tanto Noé quanto Sem, eles tiveram a oportunidade de receber todo o relato do avô Lameque e também do seu bisavô, o tataravô Matusalém. E Matusalém recebeu todo o relato de Adão, Sete e Enos, além de ver o seu pai Enoque sendo trasladado, né? E aqui, no caso, bisavô não, tataravô, né? Então, queridos, infelizmente, muitos descendentes de Adão, por parte de Sete, eles se corromperam e se juntaram com as filhas dos homens, ou seja, os descendentes de Caim. Aqui muita gente fala que foram os anjos que tiveram, né, tiveram relação com as mulheres que eram muito formosas. Na realidade aqui, queridos, creio que esses filhos de Deus eram os descendentes de Adão por Sete, e os filhos dos homens, ou seja, eram os descendentes de Caim. Certo? Então esses homens viram que as mulheres eram muito formosas e aí eles se corromperam, se juntaram com aquelas mulheres e se corromperam. Então aqui fica uma lição para cada um de nós. Enquanto invocamos a Deus e dependemos dele, seremos honrados, fortalecidos e protegidos. Quando nos afastamos de Deus, somos entregues às paixões carnais, conforme escrito no livro de Romanos, querido, que diz assim, ó: e mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudar a verdade de Deus em mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É aquilo, o lesbianismo, né? É querer ser homem, é a questão da ideologia de gênero, né? E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convia ao seu erro. Então você vê aí, ó, qual é a consequência do erro? A morte, o pecado, o salário do pecado é a morte. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Assim foi naquela época e assim nos dias de hoje. Deus entregou aos sentimentos perversos porque o homem se afastou de Deus por causa do orgulho. E eu vou dizer uma coisa: Deus odeia o orgulho. Deus odeia o orgulho. Eu vou colocar no final um trecho da ministração
do pastor André Valadão falando a respeito que Deus odeia o orgulho e Deus odeia o orgulho, queridos, porque o orgulho surgiu no coração de Satanás quando ele se rebelou lá no céu. Amém, queridos? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Por isso que nós vemos aumento de suicídio, aumento de depressão, porque o homem cada vez mais se afastando de Deus dá nisso, o resultado é isso. Essas são as consequências do ser humano se afastar de Deus. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, perversos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo os juízos de Deus, que são dignos de morte, e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos capítulo 1, versículos do 23 ao 32. Então perceba que eles são dignos de morte, tanto os que fazem, como também aqueles que consentem que as fazem. Então, o que é que a gente vê hoje? Igrejas inclusivas, onde a pessoa, não, você pode pecar aqui, você pode servir a Deus e andar em pecado. Deus não coaduna com o pecado, seja lá qual for, da mentira, do adultério, da avareza, da homossexualidade, do lesbianismo. Deus não coaduna com o orgulho, com a soberba, com a maldade, com a inveja. Deus não coaduna, queridos. Jesus, ele disse assim, Mateus capítulo 9, versículo 23, eu gostaria de ler aqui para finalizar. Lucas, né? Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23 diz o seguinte, queridos. Diz assim, Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Aqui, queridos, aqui o que é que Jesus está falando? Se você quiser seguir a cruz, ela é pesada. A cruz representa sacrifício, renúncia. Nós temos que renunciar a cada dia o pecado, os maus pensamentos, a inveja, o homossexualismo, o lesbianismo, os vícios do cigarro, da bebida, das drogas. Isso é uma renúncia diária. Diária. Viver em santidade. Por quê? Por gratidão àquilo que Deus fez por nós, que foi enviar Jesus Cristo para salvar toda a humanidade. E por causa disso, por essa razão, temos que ser gratos e viver em santidade. Jesus disse, o nosso Deus diz assim, sede santos porque eu sou santo, ou seja, sede separados. Vá na contramão da moral desse mundo, porque eu sou santo. E vós sois propriedades peculiares do Senhor. Nós somos propriedades peculiares do Senhor e nós temos que viver em santidade. Claro que nós somos pecadores, queridos, mas nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E ainda que nós venhamos pecar, nós temos que falar, Jesus, me perdoa, queima a minha vontade, o meu eu, tira de mim tudo que não presta. E aí, todos os dias nós temos que meditar na palavra de Deus, orar, jejuar, queridos. Eu tenho certeza que Deus, ele há de mudar o teu coração, vai circuncidar o teu coração, circuncidai o vosso coração e agradai ao Senhor. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, queridos. E eu tenho certeza que você vai viver e vai perseverar até o fim. E sempre buscando a Deus, e sempre dependendo dEle, e sempre buscando intimidade, estar perto dEle a cada dia. Amém?
Pai, muito obrigado por essa ministração, por essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, iniquidades e fraquezas, Senhor. Abençoa cada irmão e irmã que vai assistir, meu Deus, esta programação, este estudo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles, meu Deus, que estão se rendendo a Ti, meu Deus, porque o Senhor dá a chance das pessoas receberem a Ti como Senhor e Salvador, Pai. Aqueles que falam, Jesus, perdoa os meus pecados, eu quero largar esse vício, eu quero largar, sabe, essa vida errada. Me ajuda, Jesus. Que o Senhor possa ajudar, meu Pai, dar forças, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Sou apenas o Teu servo, Pai. Que o Teu Espírito possa convencer cada pessoa do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Toma cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É o que eu Te peço e Te agradeço, Senhor, pelo perdão dos meus pecados, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do doce e maravilhoso Espírito Santo esteja com nós todos, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, repassar esse estudo, meditar e repasse para o maior número de pessoas, tá bom, queridos? Desde já, que Deus possa te abençoar, e vai estar na descrição aí o contato do site, como também o link para vocês estarem baixando o aplicativo da Web Rádio Batista IBCD, tá bom, queridos? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e não se esqueçam de se inscrever no canal da Igreja Batista Casa de Deus, ou melhor, no canal Prega Já, né, da minha esposa, como também o canal Vamos Discipular, que é este canal aqui, tá bom, queridos? E também seguir lá no Instagram, @IBCD Salvador, como também @7001. Que Deus abençoe a todos, queridos. Tchau, tchau. João Calvino disse: um cachorro late quando seu dono é atacado, e eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. Deus odeia o orgulho. Ele